subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa, o local onde você aprende a lição bíblica, aprende questões teológicas, tem reflexões devocionais bíblicos, sem dúvida tudo para a edificação da tua vida, da tua igreja. E eu quero então te convidar, a você ainda que não é inscrito no canal, faça sua inscrição para que seja notificado dos próximos vídeos. No final deste vídeo, deixe o seu comentário, a sua contribuição de opiniões, sugestões, deixe seu like, com certeza isso será fundamental para o nosso incentivo, para a contribuição do canal e para que outros pontos mais possam ser abordados e venham edificar a sua vida, ok? Então, deixe o seu like no final, é o que eu te peço em nome de Jesus. Nesta lição, nós vamos estudar sobre os dons de elocução. São dons fundamentais para também a edificação e o crescimento da igreja. Então, você que tem aí a sua revista, já faz aí o uso dela aí por gentileza também, e também da sua Bíblia, para que juntos possamos estudar a lição 5, que tem como texto áureo 1 Coríntios 14, 2 e 3, da seguinte forma: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. São os três pilares que chamamos de razão da existência dos dons, principalmente da profecia e do falar em línguas, que é a edificação, exortação e consolação daqueles que recebem, daqueles que exercitam esses dons, que vamos estudar aqui na lição de número 5. Paulo, que escreve isso à igreja de Corinto, dentro de um contexto onde a igreja tinha os 9 dons espirituais sendo manifestos no meio dela, mas com algumas desordens, com alguns problemas. Então, em nome de orientar, em nome de colocar em ordem, Paulo faz esses ensinos, essas instruções, não no intuito de parar, mas sim de orientar para que melhor funcione e para que o nome de Deus continue sendo glorificado e honrado com isso. Então, o que nós aprenderemos nesta lição é como usar esses dons, é como que esses dons deveriam ser manifestos para que tenha então essa contribuição de edificação, consolação e exortação da igreja do Senhor Jesus. Na verdade prática, está assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Percebe que sempre quando se fala dos dons espirituais, tem referência com o outro, tem referência com o coletivo e não com o individual, não necessariamente com aquele que fala. Ou seja, a ideia dos dons espirituais, conforme está no texto paulino, é atender o corpo de Cristo, é atender a comunidade de fé, é atender a igreja do Senhor. São ferramentas, recursos espirituais concedidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo, para então a igreja venha ficar, digamos, fortalecida, tenha vitamina espiritual, tenha saúde espiritual. Então, para isso é que nós vamos estudar biblicamente o que é o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Olha que interessante. Então, aonde aprenderemos essas temáticas que são sem dúvida de suma importância para a igreja do Senhor Jesus, ok? Então eu te convido a acompanhar no estudo desta lição sobre essas manifestações. Aqui já é importante fazer uma distinção sobre o que aconteceu lá em Atos capítulo 2 e o que estava acontecendo em 1 Coríntios 12, na igreja de Corinto. Em Atos nós temos o chamado dia de Pentecoste, que os irmãos estavam orando cerca de 7, 10 dias depois da assunção de Jesus. Eles estavam orando, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, e aqueles homens que o escutavam, que os escutavam, disseram assim: não são todos esses galileus
como pode estar falando em nosso próprio idioma, em nosso próprio vernáculo? O que nós percebemos aí que aquelas línguas faladas naquele dia foram línguas não conhecidas por quem falava, mas por quem escutava pôde entender, ou seja, eram línguas, daquilo que é do campo humano, daquilo que o ser humano poderia compreender, como se estivesse falando inglês, se estivesse falando espanhol e assim por diante. Mas isto é um caso atípico de Atos capítulo 2. O que temos em 1 Coríntios capítulo 12, em todo o texto ali de 1 Coríntios, não são aquele falar idiomas ou línguas que as pessoas conheciam nas suas redondezas, não. É falar em mistérios, aquilo que o próprio Deus concede. Então o que temos nesta lição é algo estritamente espiritual, onde é o próprio Espírito Santo que concede conforme for útil, conforme for para a edificação, e ele mesmo se encarrega de dar o entendimento sobre cada um desses dons que estaremos estudando nessa lição de número 5. Então, para entender sobre dom de profecia, dom de interpretação, dom de variedades, é o que estamos aqui agora empenhados a estudar. Então, o tópico primeiro temos aqui, o que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom da profecia, relatado por Paulo, refere-se a uma inspiração concedida por Deus, né, para que possamos falar, para que possamos entregar, para que possamos ministrar algo a alguém com uma mensagem. Ou seja, seremos aqui, conforme esse tópico primeiro aqui, nesse ponto primeiro aqui, o porta-voz de Deus, ou seja, é um dom que é concedido àquele que será o porta-voz de Deus. Talvez você poderia tocar aqui agora, né, falar aqui neste momento o seguinte: mas os profetas não duraram até João? Por que então temos agora o dom de profecia? Vale a pena entender desde já que o ministério profético, enquanto profetas, enquanto cargos e exercícios diretamente oficiais, cessaram, duraram até João. É bíblico, é correto, é teológico afirmar isso. Mas não agora o ministério do profeta, mas o dom do profeta, ou seja, o dom de profetizar, que está em evidência, que está em estudo, a continuação da capacidade de, em nome de Deus, ser porta-voz do próprio Deus. Logo, não se trata do ministério enquanto Antigo Testamento, ministério profético, e sim uma nova forma, uma nova dimensão, conforme temos aí no tópico primeiro. Você ainda poderia citar Efésios, quando diz que Jesus, descendo das partes mais baixas, subiu ao alto, levando cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, e um desses dons aqui é o dom de profeta. Também entendendo isso referente ao tópico primeiro, a ideia que se tem é sobre o dom de profecia, ou seja, o profetizar, o poder profetizar, e não necessariamente ao cargo, ao ofício de profeta, sim o dom, a capacidade de falar em nome de Deus. Mas isto é tão sério e importante ao mesmo tempo, porque nós temos pessoas que profetizam e que nós chamaríamos às vezes de profecias falsas. Falsas porque não é inspirados pelo próprio Deus, falsas porque não está de acordo à Bíblia Sagrada. Então, sendo pessoa séria como somos, queremos que Deus nos use para a edificação da sua igreja, para a edificação do corpo, e queremos ser usados e de forma que a profecia que for transmitida por nós seja ela verdadeira, justamente porque entendemos, conforme está aí no tópico primeiro, no ponto 2, o seguinte: a relevância do dom da profecia, que é tão importante para a igreja de Cristo, que o apóstolo Paulo exortou o quê? Os crentes a buscar. Porque embora a Bíblia Sagrada seja a maior revelação de Deus, a maior profecia de Deus, em algum momento buscamos direção de Deus para determinadas atitudes, ações. Logo, o buscar disto, o buscar esse dom é recomendável, é bíblico. Agora, buscar algo que procede, que vem diretamente de Deus. O problema dessa busca, às vezes, é que deixamos a Bíblia de lado, deixamos a maior profecia de lado
para buscar profecias aonde homens estarão sendo usados por Deus para entregar essas profecias. O problema e o risco disso porque tem os falsos profetas. E esses falsos profetas, às vezes, falam coisas que são muitas das vezes agradáveis a nós. E às vezes achamos que essa profecia pode ser de Deus. Mas como assim? É simples de entender conforme está nesse ponto. A profecia ela pode ter origem divina, humana ou diabólica. Até porque, no afã de querer entregar uma profecia, alguém pode falar coisas que não é necessariamente Deus que está profetizando ou Deus que está mandando falar. O diabo, em nome de enganar, frustrar, causar dúvida, também pode usar alguém em nome de frustrar alguém prometendo ou falando coisas que Deus não falou. E uma das formas de saber se a profecia é de Deus é quando ela não se cumpre. O problema de algumas profecias é que elas levariam tempo para serem cumpridas. Então até lá o que fazer? Como pensar? Como entender esse ponto todo? Então a gente teria que levar isso em consideração. Mas aí nisso tudo vale a pena entender que há um propósito para a profecia, ou das profecias, conforme temos aí no ponto 3, o seguinte: a profecia contribui para a edificação do crente e muitos líderes buscam profecias para serem guiados. O problema é que eles às vezes buscam a profecia para serem guiados e esquecem de buscar diretamente a Deus na sua palavra, e quando isso acontece muitas das vezes de ser enganado por falsas profecias ou profecias fora de um contexto, ou até tomam decisões precipitadas. Conheço, e você de repente pode conhecer também, ou deve ter vivido essa situação, de receber uma profecia, ou ver alguém que recebeu uma profecia e lá na frente foi frustrado, porque ou a profecia não veio de Deus, ou ela pode ter vindo de Deus, mas por não ter sido compreendida, fora de um contexto até, a pessoa tomou decisão, líderes tomaram decisões e foram frustrados. Então nesse tópico primeiro, aprendemos que embora o ministério do profeta ainda não permaneça para os dias atuais, o dom de profecia permanece. Logo, Deus quer usar alguém no meio da igreja para, em nome dele, falar e vidas serem edificadas, consoladas, exortadas. Agora, a gente precisa entender isso melhor e eu quero com você aqui entender. No ministério profético, onde tinha os ofícios, os cargos, digamos assim, quando o profeta entregava algo, não era só para dar esperança no sentido de bênçãos futuras. Também exortava, também chamava o povo à repreensão, ao conserto, ao arrependimento. Então, se formos levar em consideração o Antigo Testamento, a profecia hoje, enquanto dom apesar, também teria esse intuito, não só de profetizar aquilo que é futurístico, mas falar daquilo que é imediato, como o arrependimento necessário por parte da igreja, por parte de um irmão, por parte de um líder. Então, a profecia, ela pode sim atender agora e atender relativamente ao futuro, ou nos dar essa esperança. Nisso tudo, nós temos uma preocupação: como saber se essa profecia vem de Deus ou não vem? Como saber se o profeta é homem ou não de Deus, mulher ou não de Deus? A orientação paulina é que a profecia ela deve ser julgada, deve ser analisada, não necessariamente o profeta. Daí Paulo vai orientar a igreja de Corinto que quando um profetizar, profetize um após o outro e que esta profecia seja julgada, seja analisada, não no sentido da crítica destrutiva, não no sentido de pré-julgar o irmão, não. A ideia é para que esta profecia de fato cumpra o seu propósito, que é a edificação. Se não for feito assim, muitos desentendimentos, muitas frustrações, heresias poderão ser implantadas dentro da igreja. Logo, esse dom que é tão importante, o dom de profetizar, ele precisa ser acompanhado de uma seriedade, de uma avaliação, de um julgamento, de uma análise, justamente para que ele de fato atenda o seu propósito, que é a edificação da igreja. Agora, para pensar o seguinte, imaginar o seguinte: teve o culto, o louvor,
saudações, hinos. Na hora da mensagem da Bíblia Sagrada ser exposta, explanada, ensinada, alguém levanta para profetizar, Paulo vai dizer o seguinte: faça-se tudo com ordem e decência. Se o momento agora está sendo para a explanação da maior profecia da revelação, caberia então uma profecia naquele momento? Será que a rigor deveria ser simplesmente proibido ou deveria ser considerado casos e casos? Então, biblicamente falando, é que quando alguém vai profetizar, ele tem o controle de quando fará essa profecia. Logo, sim, a igreja tem que ter esse espaço para a manifestação do dom da profecia. Ela tem que ter assim também pessoas capazes para avaliar, para analisar este dom, e ela tem que ser feito, esse dom tem que ser exercido de uma forma ordeira, de uma forma aonde possa colaborar com a igreja do Senhor Jesus, aonde que esse dom de profecia seja usado com propósito não só de trazer esperança, mas sim também trazer conserto e arrependimento. Então é o que entendemos e aprendemos conforme as orientações paulinas, conforme os textos sagrados. No tópico 2 temos variedades de língua. O que é o dom de variedade de língua? Olha que interessante. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o profeta falante não entende para fingir louvor. Olha que interessante, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Olha que interessante. Mas segundo Stanley Orton, alguns ensinam que por estarem listados em último lugar, ou seja, o dom de variedade de língua, ele é de menor importância. O próprio teólogo pentecostal Stanley Orton vai falar que isto é inconclusivo. Por quê? Nós temos os dons sendo relatados em diferentes registros bíblicos e eles não seguem uma mesma ordem. Logo, a ordem não pressupõe o valor, a importância. Até porque, como diz o bom pensador, a ordem não altera, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, assim, a ordem dos dons não altera a importância. Pelo contrário, é de suma importância a variedade de língua, o dom de variedade de língua. Aqui vale ao ponto de entender também que muitas das vezes, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela só fala em um tipo de língua. Não quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe a variedade. Pelo contrário, ela recebe como sinal, como evidência que ela foi batizada a falar em línguas. Depois que o dom de variedade vem sobre essa pessoa, pode acontecer, temos casos, exceções também, onde uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e já recebeu o dom também de variedade de línguas. E aqui essas variedades de línguas não são vários idiomas, várias línguas faladas pelos homens, e sim que o próprio Deus concede para a manifestação do Espírito Santo e para a edificação, consolação da igreja. Agora vamos entender o seguinte: qual a finalidade do dom de variedade de línguas conforme esse tópico 2 aí? Esse ponto 2 do tópico 2. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Olha que interessante, Paulo vai falar muito bem sobre isso, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quando há interpretação, então edifica o próximo. Se o falar em língua já edifica a própria vida daquele que fala, imagina a variedade de línguas. Mas sendo assim, qual a diferença, então, do dom de profecia para a variedade de línguas? Porque a ideia de variedade não é só ter várias línguas propriamente. A ideia é que quando se fala as línguas, principalmente na variedade, que haja interpretação. Interessante pensar e entender que quando temos o dom da profecia sendo manifesto, não carece de interpretação. No máximo, conforme a orientação paulina, é o julgamento, é a avaliação daquilo que está sendo transmitido na profecia. Mas todos entendem e podem compreender muito bem o dom da profecia. Já o dom de variedade de línguas depende de interpretação,
Pelo contrário, só há edificação, só há contribuição para a vida daquele que fala. E o próprio Paulo vai dizer, olha, não impeça ninguém de falar em línguas, até porque a ideia é a edificação, mas se for falar em línguas, ainda mais em tom alto, que haja interpretação, ou seja, a importância dos dons espirituais, e inclusive nele está a variedade de língua. Qual é então a atualidade, conforme está no ponto 2 aí? É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, que chamamos do período da igreja primitiva, do primeiro século. Até porque esses homens, de fato, sim, falaram em outras línguas, e com isso Deus confirmou que era com eles, e tantas outras contribuições mais temos para o primeiro século. Quando você vai para 1 Coríntios 13, dá a entender que o dom de variedade de língua ou falar em línguas não seria mais necessário para os dias de hoje. Paulo só coloca a importância, a prioridade, mas em nenhum momento nas suas cartas, Paulo vai dizer que os dons não são necessários, não seriam mais necessários aqui na terra. É verdade que nos céus não haverá necessidade de nenhum dom espiritual sendo manifesto, mas aqui na terra, para a contribuição do corpo, sem dúvida, os dons contribuem, inclusive o dom de variedade de língua. Então, para aquela linha sensacionalista, os dons, como os dons de elocução que temos aqui, profecia, interpretação de línguas, variedades, ficou para o período apostólico. Os sensacionistas vão defender e entender isso. Os continuistas, nós temos nessa linha a ideia que os dons de variedade de línguas, os dons de profecia, ainda são para os dias atuais. Se isso não fosse verdade e não estivesse correto, como nós explicaremos milhões de pessoas pentecostais, que são os pentecostais clássicos e os neopentecostais, que falam em línguas e têm a variedade de línguas? Seriam todos esses falsos? De forma nenhuma. São muitos, ou por que não dizer a maioria desses verdadeiros, né? Então logo é tão atual quanto os demais dons espirituais, os dons da Bíblia Sagrada. Então onde nós chegamos é no tópico 3, quando fala sobre a interpretação de línguas. A ideia que Paulo coloca aqui, que na medida que se fala em línguas ou variedade de línguas, as pessoas sejam edificadas de forma coletiva, ou seja, se eu falo em língua e não tem interpretação, vou edificar a mim próprio. Mas por que não pensar a edificação do corpo, da igreja como um todo? Então, para fazer isso, Paulo vai dizer aqui que haja intérprete. Olha que interessante, Paulo coloca, digamos, um dos maiores teólogos que já existiram, e Paulo, alguém que era sem dúvida mega pentecostal, ele vai dizer, olha, se entrar um indouto no meio de vós, se entrar um incrédulo, e vocês estiverem falando em línguas e não tiver intérprete, não dirão que vós estão loucos? Agora, se tiver intérprete, tiver interpretação, e for revelado aquilo que está no coração daquele incrédulo, dirá e concordará que Deus está no meio. Então, onde Paulo vai dizer, olha, não proibais falar em língua, no entanto, se não houver intérprete, cale-se. A ideia no texto aí, no contexto, é falar em tom baixo. Então a pergunta que fica, seria bíblico, estaria de acordo com a orientação paulina, ficar meia hora no microfone falando em língua sem interpretação? Uma igreja se reunir e ficar só falando em língua, todo mundo fala em língua, mas não tem interpretação, aquele tom alto, naquela gritaria, estaria de acordo com a orientação bíblica? É bem possível que não. Porque a ideia é que fale em língua, sem dúvida, para a edificação. No entanto, se for fazer isso de forma coletiva ou de forma tom alto, que fale de forma junto com o intérprete, para que a igreja como um todo seja edificada, consolada e abençoada. É bem louvável também aqui colocar, e temos a orientação da homilética, que quando alguém estiver pregando a palavra, ministrando a palavra, e for falar em línguas, que ele afaste o microfone, que ele coloque o microfone numa certa distância, para que ele possa falar em línguas, uma questão ética.
A ideia que se tem é que o momento mais importante ali está sendo a ministração da palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra. Paulo chega a dizer à igreja de Corinto: olha, eu falo em línguas mais do que todos vós. Eu poderia, chegar aí a vós em línguas, mas eu prefiro fazer em palavras inteligíveis. Ou seja, Paulo não está discordando da importância das línguas, ou dizendo que não deve ser falado, mas dizendo que é muito mais proveitoso, já que não há interpretação, que se prega a palavra no vernáculo daqueles que são os ouvintes. Ou seja, Paulo está incentivando falar em línguas, mas dando cautela, dando orientação para que a igreja possa fazer isso de forma proveitosa. Então, nesta lição 5, quando fala sobre os dons de elocução, profecia, variedades, interpretação, a ideia que aquele que fala possa edificar a si e edificar o corpo, e edificar a igreja do Senhor. Então vamos pensar um pouco se a gente de fato entendeu a ideia principal dessa lição 5. Quais são os propósitos da profecia? Você se lembra? Seria para ganho pessoal, promoção pessoal? De fato, vamos entender, conforme 1 Coríntios 14, que quando se fala em profecia, tem a manifestação do dom da profecia, é para edificação, consolação e exortação. Agora, por que a necessidade de julgar a profecia, de se avaliar a profecia, conforme a pergunta 2 aí? É justamente por causa das origens, Ela pode ser tanto humana, quanto divina, quanto diabólica. Aí vale a pena pensar nos critérios para julgar essas profecias ou aquilo que está sendo profetizado, Podemos se utilizar da Bíblia Sagrada e também do que nós aprendemos na aula anterior, aonde o discernimento de espírito para entender se aquele que profetiza, profetiza em nome do Senhor. Ok? Nós temos também a pergunta aqui, segundo o teólogo Thomas Rovell, o que é o dom de línguas, É aquilo que nós chamamos de falar em língua que você não conhece, não é próprio do falante. Ou seja, é uma língua desconhecida, não é a língua dos anjos, não é a língua dos homens, é uma língua concedida pelo próprio Deus para falar e para, se possível, edificar não só a vida daquele que fala, mas daqueles que escutam também. Qual é a finalidade, então, principal do dom da variedade de línguas? Sem dúvida, é a edificação da vida espiritual. É uma grande verdade que somos salvos, mas precisamos ser alimentados, fortalecidos diariamente, e com esse dom de variedade de línguas seremos, sem dúvidas, edificados. Teremos uma vida espiritual fortificada em falar em língua com Cristo. E ainda a última pergunta: defina de acordo com a lição o dom da interpretação de línguas, ou seja, é a capacidade concedida pelo próprio Espírito Santo de trazer a compreensão daquela língua desconhecida pelos homens ao seu entendimento, ou seja, uma língua que é concedida por Deus, ou seja, variedade de línguas, ou falar em línguas. Agora, o intérprete, que tem um dom de interpretação, ele vai colocar no vernáculo da comunidade, no vernáculo da igreja, na língua da igreja, aquilo que está sendo falado. Daí todos terão a compreensão, a edificação, consolação e exortação. É o que temos na lição 5. Ok? Espero que você possa buscar em Deus ser usado com esses dons tão maravilhosos e que a sua vida e a vida da igreja seja edificada. Deixe o seu comentário aí, os seus apontamentos, as suas observações. É muito bom e proveitoso para todos nós. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição bíblica, que estaremos falando sobre o ministério do apóstolo. Existe apóstolo ainda nos dias de hoje? Quem são os apóstolos dos tempos bíblicos, dos dias atuais? Esse dom, apóstolo, é de fato para os dias de hoje? Vamos estudar isso na próxima lição. Amém? Deixe então aí o seu like, notifica aí, deixa o sino ativado aí para que você seja notificado da próxima lição. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um abraço em nome de Jesus.
suicídios. Lições Bíblicas Adultos.